Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical, estudando hoje a lição de número 2 da nossa revista, que está tratando a respeito de Israel, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Mesmo a nação sendo infiel, Deus tinha um projeto, Deus tinha planos para com Israel. Aliás, Deus tem, né? Então nós estamos aprendendo aí com os profetas, com os reis. Estamos hoje na segunda lição, que vai tratar o tema do reino dividido entre Jeroboão e Roboão. São dois nomes muito parecidos e provavelmente a gente pode trocar algum de vez em quando aí, né? Então é bom que observe isso. Mas a lição está baseada no capítulo 12 do primeiro livro dos reis, do versículo 1 ao 10, depois o 13, 14, depois 26 ao 29. Eu disse para os irmãos na primeira aula, quando falamos da sabedoria de Salomão, ou a ascensão de Salomão ao trono, né? Seria bom a gente ler o livro de primeiro e segundo reis para a gente entender a história. Ou pelo menos, para entender a aula de hoje, por exemplo, a gente lê a partir do capítulo 11 até o capítulo 13, 14, 15, para facilitar a compreensão, porque são muitos detalhes, são muitos acontecimentos, e numa aula de vídeo como essa fica quase que impossível a gente detalhar muito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai extrair alguns exemplos, fazendo leitura de algumas partes da revista e extraindo alguns exemplos para a nossa vida espiritual, alguns conselhos da palavra de Deus, porque é isso, né? Ou é este o propósito da revista, através das correções, dos ensinamentos, né? Nós vamos estar aprendendo correção e ensinamento divino através dos reis, dos profetas e assim por diante. Hoje nós tratando aí do reino dividido entre Jeroboão e Roboão, nós vamos aprender muita coisa importante. Porém, para que a gente tenha assim uma condição melhor de aprender um pouco mais, é bom que a gente vá para a sala de aula. É bom que você vá para a sala de aula da sua igreja no domingo e participe da aula, porque ali você terá mais tempo com o seu professor e também você já terá tempo de ter lido um pouco mais e assim o melhor para compreender o assunto. Mas vamos lá. O primeiro tópico da lição, ele vai mostrar as principais causas da cisão. O que é essa cisão aqui? É divisão. É a divisão do reino. Nós vamos ver várias coisas interessantes aqui, irmãos. O que levou a isso? Interessante que tem exemplo dos dois lados, né? Então veja bem, as principais causas da cisão. A gente falou semana passada que a história de Israel vem desde o capítulo 12 de Gênesis, e quando chega no período monárquico, a partir de Saul governa 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos, e agora temos o reino na mão de Roboão, filho de Salomão. Salomão morre e o reino é transferido para seu filho Roboão. Deus tinha falado para Salomão algumas coisas, falamos na lição passada, que inclusive me parece que foi o texto áudio da lição. Ou foi a introdução que falou isso para a gente, que Deus ele não tomaria o reino das mãos de Salomão por amor a Davi. Deus considerou aquilo que Davi fez na presença do Senhor. Então é muito bom a gente observar isso. Deus ele está sempre ciente do que nós estamos fazendo, ainda que alguns não valorizem. Deus está ciente do que você faz. Deus está sempre valorizando o seu trabalho e a sua fidelidade. Então vamos lá. O reino estava agora então nas mãos de Roboão, filho de Salomão. Por quê? Porque Salomão morreu e Salomão deixou algumas coisas pendentes. Nós aprendemos na lição passada sobre a grande sabedoria de Salomão. Mas no final do seu reinado ele teve muitos problemas. Nós vimos aí idolatria, poligamia e tantas outras coisas, alianças com reinos idólatras e tantas coisas terríveis aconteceu na vida de Salomão. Nós não vamos repetir o assunto, mas isso trouxe problemas para a futura administração, ou seja, para o seu filho, para os seus descendentes. É o que vai estar apresentando na lição hoje. Então vamos lá.
A carga pesada de Salomão, devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Vou ler mais um pouco. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como o templo, palácio e tantos outros que marcaram seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. O que entendemos aí? Salomão progrediu muito, expandiu o reino, fez grandes construções, grandes maravilhas, porém, pesando em cima do povo. E Salomão era muito sábio, não era? Mas não era perfeito. Observe bem isso. Perfeição e sabedoria não é a mesma coisa. Né? Perfeição, qualquer pessoa, por mais sábio que seja, ele pode errar, pode falhar. E isso aconteceu, inclusive, na vida de Salomão. Então, além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia uma obrigação no uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Certo, irmãos? O povo vivia prestando serviços obrigatórios ao rei Salomão. Isso trouxe problemas posteriores, trouxe problemas sérios. A gente não vai comentar antes porque a lição vai falar nisso aí. Observe o ponto 2. Divisão do reino. Qual foi a principal causa da divisão? Autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento de 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficaram ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., então nós estamos falando aí, irmãos, de praticamente 3.000 anos atrás, né? Seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte. Se você ler a história, capítulo 11, você vai ver que havia acontecido uma profecia de um determinado profeta que encontrou Jeroboão. E ele pega o seu manto, a sua túnica e rasga em 12 pedaços. E fala, pegue 10 pedaços para você, porque Deus está dizendo que vai te dar 10 tribos de Israel para você governar. E com isso, irmão, surgiu um grande problema em Israel, porque Salomão ele fica sabendo disso e ele resolve perseguir Jeroboão. E Jeroboão foge para o Egito e fica lá. E só volta depois que Salomão morre. Ele volta e ele está por ali vivendo. Quando ele está ali agora, Roboão, filho de Salomão, está reinando. Mas aí começam a surgir os problemas. Por quê? Porque Salomão deixou cargas tributárias muito pesadas para o povo. Aquela forma de trabalhar de Salomão era uma forma sábia, porém, ela estava, por último, ou finalmente, prejudicando as pessoas, sendo pesada aos seus súditos. E essas pessoas procuram Jeroboão, que certamente já tinha ali uma conversa com alguns e dizendo, Deus já falou que eu vou reinar e Deus tem uma promessa. É assim que acontece, né? E ele, então, junta com algumas pessoas das 10 tribos do norte e eles vão até o rei Roboão e diz para ele, olha, seu pai deixou o imposto muito pesado em cima de nós, a gente não está conseguindo pagar os tributos, é muito pesado e você podia, então, ter compaixão de nós. Era um pedido, irmãos, era uma reivindicação de um povo que estava sofrendo. O povo estava sofrendo. Salomão havia deixado, com toda a sua sabedoria, mas ele havia deixado esse problema. As pessoas não estavam suportando a carga tributária do reino. E eles então vão a Roboão e dizem, olha,
você podia fazer alguma coisa para a gente. Isso através de Jeroboão. E ele fala assim, ó, vocês voltam, depois de 3 dias vocês veem que a gente vai resolver isso. E nesse período ele reúne a sua cúpula, ele reúne ali as pessoas que trabalhavam, tinha 2 tribos ali, Judá e Benjamim, que eram mais próximas, né? Judá era exatamente onde estava Jerusalém, dentro da tribo Judá, das terras de Judá, estava Jerusalém, que era a capital do reino, e eles, então, eram mais próximos, trabalhavam no templo, e ali tinha muitas funções, e ele reúne ali essas pessoas e os conselheiros, e ele chama os anciãos, e eles dão um conselho, os anciãos. No segundo tópico vai falar mais detalhes sobre isso, mas a gente comentando, chegando lá, a gente avança a leitura. Então veja bem, ele reúne essas pessoas e ele ouve um conselho dos anciãos, daquelas pessoas mais velhas, mais experientes, que estavam trabalhando com Salomão, e disseram, olha, você deveria atender o povo. Atende o povo. Se você atender esse povo, ouvir o seu clamor e ajudá-lo, você vai ter esse povo todo dia com você. Você terá o coração desse povo junto com você, se você ouvir. Tudo bem. Aí ele foi ouvir os mais jovens. Quem eram os mais jovens? Eram os seus amigos de infância. Aqueles colegas, aquelas pessoas que cresceram junto com ele. Os mais novos, ou mais novos, né? Passa a palavra correta. E esses rapazes, sabe o que eles fazem? Eles falam para Roboão assim, sabe o que você vai falar para esse povo que está aí reclamando? Diz para ele que o seu dedinho, nós chamamos de dedinho minguinho, né? O seu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo dos seus pais. Tem uma versão aí que traduz a palavra lombo por coxa. Seria dizer assim, olha, seu dedo minguinho é mais grosso do que a coxa da perna do seu pai. Fala para eles isso. Seu pai corrigiu com açoite, eu vou corrigir com escorpiões. Escorpiões também se refere a açoite com algumas coisas na ponta, sabe? Algumas coisas que feria. Tranças abertas, com farpas. Terrível. Então ele estava dizendo assim, olha, a coisa vai ficar pior. Vocês param de reclamar que a coisa é isso mesmo e vai ficar pior. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. A liderança que está para servir. Nós aprendemos isso na lição passada, na revista passada, trimestre passado. Ministro é para servir. Foi exemplo disso? Jesus. Então, uma liderança para ser correta dentro do seu papel de liderança, ela precisa ter esse princípio de serviciência. Ela precisa pensar nisso. Eu preciso atender a necessidade do povo. Aquilo que tiver ao meu alcance, aquilo que eu tiver condição de fazer, eu preciso fazer. E não foi isso que Roboão aplicou. Não foi isso. E não é isso que muitos aplicam hoje. Tomam o poder e diz assim, aqui é eu que mando. É eu que falo e acabou. Eu falei, então escreve. Eu escrevi, então leia. Faça do jeito que eu estou falando e pronto. Infelizmente, tem muita gente que age assim. Mas os resultados, nós comentamos isso no trimestre passado, os resultados são nefastos. Então veja bem, Roboão, ele faz isso. Ele, ao invés de ouvir o povo, porque o povo estava num grande problema. Quem deixou esse problema foi Salomão, não foi Roboão que criou esse problema. Salomão que deixou esse problema. Mas Roboão tinha assumido o reino. Ele precisava cuidar do povo, porque na verdade ele era uma pessoa para servir o povo. O rei tinha esse compromisso. Então aí vem os erros na vida de Roboão. No ponto 2, no tópico 2, olha aí, repetição dos erros de Salomão. Primeira coisa, ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava exercendo. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que eles pediam. Isso significa desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abandonaria os ânimos, ou abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Olha, vamos fazer uma observação aqui.
pessoas jovens que auxiliam uma liderança, seja na igreja, seja num reino, num governo político, seja uma administração de empresa. As pessoas jovens hoje, principalmente, têm muita facilidade de assimilar as ideias modernas. Certo, irmãos? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma época aí Vamos pegar um exemplo de empresa, por exemplo. Nós temos o avanço da tecnologia, máquinas trabalhando, né? Então as pessoas jovens têm muita facilidade de assimilar essas coisas. O jovem, ele tem muito dinamismo, né? Muita força. Mas não se pode esquecer que o ancião, ele tem a experiência de vida. Ele já viu pessoas dando cabeçadas, sabe? Ele já viu pessoas colocando os pés pelas mãos. Então, quando alguém aconselha com uma pessoa de mais experiência, ele vai ouvir coisas que aconteceram. Fala, olha, eu já vi acontecer isso, e mais isso, e mais isso. Eu não preciso ficar me elogiando aqui, mas no meu período digamos assim, de pastoreio de igreja, aconteceu coisa na minha vida que as pessoas que estavam ao meu lado não entendiam. Falaram, por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Na minha própria vida familiar. Acontecia coisas e as pessoas falavam, pastor, mas você é pastor, você é servo de Deus, abençoado, por que isso aconteceu na sua vida? Irmão, Deus tem o controle, Deus sabe. Quando chega lá na frente, 2, 3 anos depois, ou até menos, acontecia problema na vida de alguém e eu chegava para as pessoas e falava assim, olha, na minha vida aconteceu semelhante, isso. Então aquilo era experiência para a gente aplicar. Então, irmãos, vamos colocar as coisas no lugar. Não vamos desmerecer, não vamos desvalorizar o conhecimento, a habilidade dos obreiros novos, dos pastores novos, dos jovens que trabalham em todas as áreas da igreja. Não vamos falar só de pastor, não. Nós estamos falando de liderança. O assunto aqui é liderança. Alguém que trabalha com a liderança de jovem, uma escola dominical, um trabalho conjuntos de instrumentais e tantas outras coisas. Não vamos desprezar de maneira alguma a força do jovem, a inteligência do jovem, o dinamismo do jovem. Não vamos desprezar. Aproveite o dinamismo do jovem. Aproveite tudo que ele tem. Mas valorize a experiência daquela pessoa idônea que está ali do lado. Valorize. Isso será interessante para qualquer administração, seja ela eclesiástica, ou financeira, ou política, enfim. Qualquer liderança que faça isso será bem sucedida. Jeroboão ou Roboão não foi bem sucedido, porque ele trocou. Ele ouviu pessoas que estavam agindo no emocionalismo, querendo colocar prepotência. E isso não se faz, né? Não se deve fazer. Maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob o seu domínio ficaram apenas 2, que é Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso levou à ruína. É isso que acontece. Cuidado com os conselhos. É o ponto 3. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético, espiritual e tornando-o empobrecido e decadente. Olha aí, olha que coisa interessante. Quando a pessoa se orgulha, fica orgulhoso, ele se torna uma pessoa à mercê de si mesmo, ele começa a olhar só para ele. Ele crescendo, ele ficando bem, não importa o que as pessoas estão passando. Esse é o exemplo que Roboão deixou. A pessoa se orgulhou da sua posição, da sua autoridade, do seu autoritarismo, digamos assim. E então, ele passa a ter problemas. Ele vem ter um grande prejuízo, porque o reino dividiu.
ele não ouviu 10 tribos que estavam reclamando. Há um comentário aí na revista, um subsídio da revista do professor, que diz que isso pode ter sido também uma causa de ciúmes, porque as duas tribos que estavam ali mais próximas, Benjamim e Judá, estavam mais ligadas aos trabalhos do reino, né? Da organização ali. E essas 10 tribos que ficavam um pouco mais distante não tinha tanto acesso. Então alguém acredita que pode ter havido um ciúme por causa disso, por causa de cargos, mas na verdade o que a Bíblia mostra claramente é essa questão de não serem ouvidos. Não serem ouvidos. Quando alguém não é ouvido, a tendência é ele ser, ou ele procurar alguém que ele ouça. O que aconteceu? Jeroboão já tinha ouvido uma palavra de que ele seria o líder de 10 tribos. Até então, é lógico que a gente vai ver lá na frente também os erros de Jeroboão. Mas Deus tinha falado que ele seria o líder. Sabe por que isso, irmãos? Porque dentro de coisa, observe, entre aspas, o que eu vou dizer. Dentro de administração, dentro de trabalho, de lideranças, certas ou erradas, Deus tem o seu plano. Deus tem o seu projeto. Ah, mas está indo tudo errado, não está certo. Deus tem o seu plano. Veja bem, Roboão não estava indo bem. Roboão estava fazendo as coisas errado. Não estava agindo certo. Mas Deus já tinha falado para Jeroboão que isso estaria acontecendo. Sabe o que é isso? Deus antevê, Deus prevê, Deus sabe, Deus é onisciente, irmãos. Deus sabe tudo. Então, mesmo eles não estando agindo corretamente, mas Deus já tinha um projeto, Deus tinha um plano. Então, o que acontece? Eu não estou querendo dizer, vamos ver se a gente consegue esclarecer isso aqui. Dá-se uma impressão que Deus provocou aquilo, né? Mas não é que Deus provocou. É que Deus sabia que que Deus sabia que Roboão não ia agir corretamente. Deus sabia que o povo iria reclamar, iria reivindicar direitos, pedir auxílio, pedir ajuda, e não ia ser ouvido. E esse povo ia procurar alguém que lhe ouvisse. Esse alguém era quem? Jeroboão. Então por isso Deus já tinha falado com ele, vai chegar uma hora que você vai assumir um comando. E chegou a falar, se você ler o capítulo 11 do 1 Reis, você vai ver Deus falando com eles assim, se você fizer certo, se você guardar e for obediente, eu vou fazer de você um grande povo. Então Deus já sabia de tudo isso. Deus sabia que estava acontecendo. Mas o que levou ao acontecimento foi exatamente os erros de Roboão. Se ele tivesse ouvido o povo, isso provavelmente não teria acontecido. Teria ficado para frente, seria uma hora diferente. Aconteceu da sua forma porque ele errou. Agora, essas coisas, irmãos, assim, tem pessoas que pegam isso aqui como predestinação. Não, isso aqui é desígnio de Deus. Desígnio de Deus. Deus sabia que Roboão ia agir errado, que o povo ia reclamar e tal, e que nessa hora Deus ia levantar alguém para atender o povo. Sabe o que acontece? Tem um povo chorando, tem um povo reclamando, tem um povo sofrendo. Deus está preparando um Salvador. Deus está preparando um resgatador. Deus está preparando alguém para cuidar desse povo. Observe isso. Então veja bem, aconteceu dessa forma, porque Roboão, ele caiu no erro. Se ele tivesse agido certo, isso não aconteceria. Vamos para o último tópico, o terceiro tópico da lição. Vamos falar um pouco agora de Jeroboão. Jeroboão assumiu as 10 tribos. Eles fazem uma festa, fazem um grande sacrifício e eles promovem, eles proclamam Jeroboão como rei de Israel. Então fica agora 2 reinos, certo? Daqui para frente, a gente vai ter a história dos reis de Judá e rei de Israel. Os reis, tem aí uma grande história dos reis. Esse reino de Jeroboão, ele passa a ser o reino de Israel, que tem muitos reis maus. A gente vai estudar semana que vem sobre Acabe e tantos outros. E a revista vai trazer muita coisa para a gente. Mas se você ler, fizer uma pesquisa aí, você vai ver isso aí.
Então veja bem, Jeroboão, ele assume as 10 tribos e passa a governar. 10 tribos. Ó, Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro reino, ou o primeiro rei do norte, e reinou por 22 anos, em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu a Salomão, que se agradou do seu trabalho e nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus havia escolhido para reinar sobre 10 tribos de Israel. Salomão, sabendo disso, tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Nós já comentamos isso aqui, então nós ganhamos um tempo aqui. Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte. Ele reinou 22 anos, como a gente viu aqui, sobre as 10 tribos, que é o Reino do Norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu o seu reino em Siquém. Capítulo 12 de 1 Reis. Observe agora o que acontece, irmãos. Ele agora era o rei de 10 tribos. Tinha muito mais gente, um povo muito maior do que Roboão. Muito maior. O reino com 10 tribos versus 2. Então, eles tinham um grande reino. Mas temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adorar pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração, com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre a sua família. Observe bem, os levitas, os que participavam dos cânticos, que ofereciam o holocausto, né, o sacerdote, eles ficaram no reino do sul, eles ficaram próximo do templo, ficaram com Roboão. Então o povo agora começa a ir adorar e fica aquela dificuldade, porque não tinha um culto. O sacerdote estava lá, no reino do sul, e o reino do norte era um povão, ia junto com Jeroboão. Os problemas administrativos agora começam a mudar, começa a ter um reino próprio, né, sem o peso dos tributos de Roboão. Porém, o povo começa a sentir falta dos cultos, falta dos sacrifícios, do culto levítico, né, dos cânticos e tantas outras coisas, porque o cântico agora já fazia parte dos cultos. Nós aprendemos uma determinada escola dominical, há 2 anos atrás, que Davi foi a pessoa que colocou o cântico no culto judaico. Os levitas, porque levitas não foi instituído, estabelecido, isso aqui é bom, irmãos. Levitas não foram estabelecidos para louvor. Deus não separou levitas para louvor. Hoje, quando alguém canta, diz assim, eu sou levita. Alguém já chama o levita. Meu ministério é sou um levita do Senhor. Se der uma aprofundada no que o levita era, talvez a gente mude de ideia, viu? Os levitas, eles tinham uma função bem difícil, mas posteriormente passou a fazer parte também do louvor. Então agora o povo sente falta disso e Jeroboão fala assim, olha bem, esse povo vai começar a descer para Jerusalém e vai começar a ir para os cultos lá e ele vai começar a ir embora e de repente esse negócio vai reunificar, de repente volta tudo. O que chama isso, irmãos? Ciúme. Falta de confiança. Não é isso? Antigamente já tinha... Eu não sei se eu devia falar isso, mas antigamente eu conheci, você deve ter conhecido, se você tem aí 20, 30, 40 anos de crente, como eu tenho, você deve ter visto. Pastores que tinham a coragem de andar à noite, às escondidas na cidade, para saber se tinha crente da sua igreja indo em outra igreja. Pode um negócio desse? Que preocupação é essa, irmãos? Em todo lugar que estamos servindo a Deus, estamos adorando a Deus. A pessoa tem que ter propósito, firmeza de coração. Eu estou adorando junto com alguém, mas eu pertenço a tal igreja, eu tenho o meu compromisso.
Aqui ele estava com medo do reino voltar para Roboão. Aí sabe o que ele fez? Ele estabelece 2 locais de culto. Vamos fazer o nosso culto. E aí ele faz 2 bezerros de ouro. Porque o povo já estava, irmãos, desde o final do reinado de Salomão, porque Salomão induziu o povo, levou o povo, deixou o povo ir para a idolatria, porque ele casou com mulheres idólatras, fazia aliança com reis de países, nações idólatras, e isso trouxe a idolatria para Israel. Então o povo já estava envolvendo com essas coisas. E agora Jeroboão faz 2 bezerros de ouro e fala, olha, vocês não precisam mais ir para Jerusalém, está aqui o Deus que vos tirou do Egito e vamos adorar. Criou o seu próprio ministério de adoração ali, e aí ele levou o povo para a idolatria. Ele criou um em Betel e outro em Dan. E a situação ficou crítica. Aqui diz que essa atitude idólatra resultou no castigo divino sobre a sua família. Depois leia aí 1 Reis capítulo 14. Consequência da idolatria, o terceiro ponto para nós terminar. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Deus abomina alguém adorar qualquer nome além do seu. Deus não aceita idolatria. Então a idolatria trouxe problemas sérios para Israel. Semana que vem a gente vai estudar sobre o profeta Elias e o rei Acabe. Nos dias do rei Acabe, entra agora Jezabel e traz aquela situação terrível para Israel. A idolatria vai crescendo a tal ponto do profeta Elias dizer para Deus assim, Senhor, só ficou eu, só está eu. Só que teve uma surpresa que ele não sabia. Deus fala assim, olha, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Mas infelizmente, irmãos, Israel sofreu muito. A gente não tem tempo aqui. Israel sofreu muito por causa da idolatria. E começou com Jeroboão. Aliás, começa com Salomão, mas ela oficializa-se com Jeroboão, que ele começa a criar esse local de adoração, o seu próprio culto, sua própria adoração, diria assim, um ministério à parte. Isso trouxe um problema sério para Israel, que resultou em grandes males. Lá na frente a gente vai ver, em outras lições, outros assuntos. Então vamos resumir a nossa lição da seguinte forma. Precisamos estar atentos ao que Deus fala conosco, precisamos ser fiel, ser obediente à sua palavra, porque Ele sempre vai cumprir a sua palavra, Ele sempre vai estar agindo, ainda que nós estejamos fora da direção, ainda que a gente não esteja fazendo as coisas certas, mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano e Ele vai colocar as coisas aonde Ele quer. E se nós estamos, ou se temos alguma liderança, se temos algum trabalho a fazer, busquemos a direção de Deus. Se vamos ouvir conselhos, se você precisa de conselho, busque conselho com pessoas que tenham temor de Deus, pessoas que tenham experiência com Deus. Os anciãos que deram conselho para Roboão significa ou representam as pessoas que têm intimidade com Deus, as pessoas que têm conhecimento de causa, têm conhecimento de Deus, conhecimento de vida cristã, conhecimento de Bíblia, para nos dar conselho. Alguém disse que se conselho fosse bom, não era de graça. Mas isso não é verdade, irmãos. Isso é apenas um slogan. Conselho é bom. Precisamos ter muito cuidado ao ser aconselhado. Saber separar os conselhos. Porque tem conselhos que realmente não são bons. Mas há conselhos muito importantes. Que Deus te abençoe. Procure se aconselhar com pessoas que tenham temor de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula falando aí sobre Acabe e o profeta Elias. Até lá, em nome de Jesus.